Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. Pequenos milagres da fé. Boa noite, Luciano e inscritos. Eu me chamo Nelly e no primeiro relato que eu enviei para o canal, eu contei que por causa de uma vizinha eu quase fiquei louca. Porém, a luta pela vida me fez travar uma batalha com o mundo espiritual e conhecê-lo como nunca antes. Se eu estou viva hoje, é pela graça de Deus que talvez tenha permitido que tudo o que aconteceu comigo ocorresse devido a minhas muitas falhas, mesmo já tendo provas do próprio Deus em minha vida. Durante o período em que eu me encontrei desesperada em busca de uma cura, eu fiquei desempregada por 4 anos. Por mais que eu me esforçasse, eu não conseguia permanecer em trabalho nenhum, porque assim que eu entrava, já começavam a acontecer muitas coisas desagradáveis e que fugiam totalmente ao meu controle. Só quem já passou por situações semelhantes pode entender o que eu estou dizendo. Foi assim que eu descobri que, de fato, o mundo espiritual é tão real quanto uma parede de concreto. Chegou a um ponto em que nem mesmo as coisas básicas dentro de uma casa eu tinha. Para comer, havia apenas arroz. Para cozinhar, eu coloquei alguns tijolos do lado de fora e eu pegava lenha nos arredores da vizinhança. Logo depois cortaram nossa água. Passamos 5 meses sem água e apesar disso a conta foi aumentando a cada mês. Tivemos que pegar baldes e buscar água de alguns vizinhos, inclusive um que ao me ver chegando um dia, correu para dentro de casa e fechou a porta. Aquilo me machucou profundamente. Meu Deus, como esse tipo de atitude maltrata o coração da gente. Só que havia algo de diferente. Minha filha, apesar de todas essas lutas, não deixava de ir à igreja. Mesmo quando chovia, ela ia, e às vezes eu perguntava por que ela não ficava em casa quando chovia, e ela dizia: "E se Jesus viesse hoje me buscar e eu estivesse em casa?" Eu me perguntava de onde vinha tanta fé. Então eu resolvi buscar essa fé. Eu fui para a igreja que ela frequentava, onde ela é líder, chamada Sara Nossa Terra. Cheguei lá com muita vergonha, pois as minhas roupas não eram das melhores. A minha filha ficou muito feliz ao me ver lá. Logo após o culto, uma jovem, uma moça com uma energia muito cativante, chamada Tatiana, veio ao meu encontro. Eu gostei muito dela. Ela me cumprimentou e me deu um abraço, e logo depois perguntou se podia frequentar a minha casa. Eu disse que sim, para fazer uma célula, e assim foi feito. Com o passar dos dias, uma irmã da igreja estava me fornecendo água, mas depois também teve água cortada porque a conta dela ficou absurdamente cara. Eu fiquei desolada, e um dia, a Tati, que já havia se tornado a minha líder, me disse que no jardim da casa dela, ela havia feito um espaço colocando uma lata de cimento embaixo de uma árvore, onde de madrugada ela orava a Deus. Ela chamava aquele lugar de Jardim do Éden. Eu resolvi fazer algo parecido no meu quintal. Como eu estava sem trabalho, quando eu fazia alguma coisa em casa, eu deixava a porta da cozinha aberta e colocava alguns louvores e começava a cantar. Certa madrugada, por volta das 2h40, eu estava orando e louvando ao Senhor nesse lugar, procurando não fazer barulho por conta dos vizinhos. Em um determinado momento, eu estava no auge da oração, com o coração querendo parecer pular do peito, olhando para o céu estrelado, quando de repente eu vi algumas luzes. Eu pensei que eram aquelas luzes comuns que ficam vagando pelo céu, mas eram 5 seres luminosos, tão brancos que pareciam pássaros, pois eles tinham asas muito grandes. Eles ficaram parados por alguns segundos como se estivessem olhando para baixo, depois começaram a girar no mesmo lugar. Logo eles saíram e foram embora em fila do jeito que chegaram.
Luciano, na hora eu juro que eu não senti minhas pernas de tanto medo e eu não consegui sair do lugar. Então eu senti meus joelhos se dobrarem e desabei em choro. Eu perguntei a Deus o que era aquilo e só depois que tudo passou eu voltei para dentro de casa. Os dias passaram, eu continuei com a campanha, mas para Deus tudo é no tempo dele. As coisas dentro de casa ainda estavam difíceis, mas já não me importava mais com isso, pois eu descobri a minha alegria louvando e adorando ao Senhor. Depois de um certo tempo, eu comecei a cantar bem alto sem me importar com o que os outros iam dizer. Quando eu cantava, eu pedia a Deus para não levar em conta a minha voz, mas sim o que vinha do meu coração. Eu já não tinha mais uma roupa limpa. Para lavar um prato ou um copo, eu buscava água no mercado da esquina e fazia de conta que eu estava com muita sede e levava uma garrafa para buscar água. E assim eram também os meus cuidados pessoais. A pastora, em um dia de pregação, disse o seguinte, que quando ela e seu marido recém tinham sido ungidos pastores, a vida não tinha sido fácil para eles. Um dia, na casa dela, ela abriu a geladeira e não tinha nada para comer. Ela ficou tão indignada que foi para fora da casa chorar por tudo aquilo. Ela disse a Deus que não era justo o que estava acontecendo na casa dela, pois ela era serva dele, trabalhava na casa dele, e ele era o senhor do ouro e da prata, dono de tudo. Ela disse que era sua filha e não aceitava aquela situação de não ter nem mesmo o que comer. Qual não foi a minha surpresa quando logo após isso, chegou uma pessoa na casa dela levando mantimentos e carne, que era justamente o que ela mais precisava naquele momento. Então, eu me agarrei naquelas palavras. Em casa, no dia seguinte, eu coloquei um louvor e comecei a cantar e clamar, adorando como nunca antes. Eu me lembrei de Davi, que arrancou até mesmo a camisa louvando e dançando ao Senhor, sem dizer o que realmente se passava no meu coração. Por último, o meu louvor já dizia tudo. A música Abundante Chuva da Alda Célia. Cantei de rasgar a minha alma. Me ajoelhei e agradeci a Deus como se Ele já tivesse enviado o meu pedido. Qual não foi a minha surpresa quando o céu se fechou? Eu pensei comigo, Ele vai enviar água para nós. Então eu senti umas 3 ou 4 gotas caírem na minha pele. Eu tinha preparado tudo para receber a chuva, mas nada aconteceu. O céu logo se dissipou e eu fiquei indignada com aquilo. Então eu disse a Deus que iria fechar as portas e janelas por 1 hora. Assim eu fiz e fiquei chorando dentro de casa, desligando até mesmo o louvor. Não demorou nem 20 minutos e eu abri tudo de novo, liguei o louvor e fui até lá fora. Eu falei, Senhor, se Tu não quiseres me enviar água, eu vou Te louvar do mesmo jeito, Te agradecer do mesmo jeito, pois eu Te amo pelo que Tu és, não pelo que o Senhor pode me dar. E logo depois eu entrei. Quando chegou o entardecer, o céu se fechou novamente e aí sim veio a chuva. Chuva que abasteceu meus baldes, panelas, eu lavei parte das roupas e limpei a minha casa. E uma vez por semana, antes de acabar a água que já tinha, chovia novamente. E assim foi até que eu consegui pagar a minha conta de água. Muitos não acreditam no poder do nosso Senhor, mas é assim. Muito obrigada, Luciano. Eu vou agradecer muito se você contar a minha história. A Rua Escura. Amigos, esse relato é 100% verdadeiro e aconteceu em uma pequena cidade do interior do Maranhão chamada Pedreiras. Minha mãe sempre contava essa história quando eu e meus irmãos ainda éramos crianças. Na década de 60, a cidade tinha uma energia elétrica que funcionava até às 10 da noite, sendo que, depois desse horário, toda a cidade ficava na mais completa escuridão. A rua próxima que eu morava tinha uma fama muito grande de ser mal assombrada.
Nessa época, eu não era nascida e boa parte dos meus irmãos também não. Minha mãe nos contava que sempre surgia uma pessoa com uma história relacionada ao sobrenatural sempre naquela rua, sendo que a minha mãe mesma nos contava que passou várias vezes à noite quando as luzes estavam apagadas e nunca presenciou nada do tipo. Mas tudo bem. No meio de muitos fatos curiosos, um dos mais intrigantes foi um contado por um vigilante que era muito amigo da minha mãe. Existia uma oficina na esquina dessa rua onde esse vigilante trabalhava. E toda noite ele ia até os portões do lado de fora e ia conferindo se todos os cadeados estavam trancados. Depois que ele fazia a ronda por fora, ele ia para dentro da oficina e fazia a ronda por dentro. Certa vez, ele contou que estava fazendo sua ronda como de costume e tudo estava na mais perfeita calma. As luzes estavam apagadas, pois já passavam das 10 horas da noite. Ele se certificou de que tudo estava na ordem do lado de fora e então ele se encaminhou para dentro da oficina. Estava tudo tranquilo em sua ronda. Ele estava checando se não tinha nada de anormal dentro do recinto, quando de repente, bem no pátio descoberto da oficina, ele viu uma silhueta na escuridão. Nesse momento ele ficou acuado e lentamente, sem fazer barulho, ele foi se aproximando. Existia um poço no meio do pátio e era justamente na frente desse poço que se formava um vulto de alguém. Então ele pensou consigo mesmo que não havia possibilidade de alguém ter entrado na oficina, pois ele havia acabado de checar os cadeados e todos estavam travados por fora e ele também não havia ouvido barulho algum depois disso. Intrigado, ele decidiu se aproximar do poço. No escuro, ele foi indo mais perto e, de repente, para a surpresa dele, aquele vulto foi ganhando um formato e, sem acreditar, ele viu que ele se transformou em uma mulher. Nessa hora, ele ligou a lanterna novamente, sendo que ele não focou no rosto daquela mulher apenas para melhor visualizar aquela silhueta alta, magra e com cabelos compridos e negros, com um vestido azul escuro bem conservador, como se fosse um modelo antigo. Ela estava sentada no poço, olhando para o chão todo o tempo e em nenhum momento levantou os olhos para o homem. Nessa hora, ele pensou consigo mesmo que aquilo era uma coisa do outro mundo e não era gente viva, não. Assim, continuando a olhar a mulher, ele foi se afastando, sempre se preocupando em não mirar a lanterna em cima dela. Ele não sentiu medo, por incrível que pareça, e saiu vagarosamente daquele pátio e ela permaneceu ali, sentada em silêncio, olhando para o chão. Ela não olhou diretamente para ele, não falou nada e nem gesticulou. Apenas ficou vagando por aquele pátio como se estivesse velando ou aguardando alguma coisa. Depois desse dia, ele contou para minha mãe tudo o que havia visto e afirmou que era tudo verdade. Minha mãe, que sempre teve mediunidade, mas que nunca quis desenvolver, acreditou nele, pois ela mesma já havia visto algumas coisas. Ela também o conhecia bem e sabia que ele não ganharia nada se estivesse inventando essa história. Muitos outros fatos estranhos ocorreram nessa rua, como pessoas ouvindo passos à noite mesmo com a rua vazia, ou como uma vez que outro vigilante presenciou no telhado de um comércio um homem de chapéu enorme que se jogou lá de cima e sumiu antes mesmo de chegar ao chão, além de muitos outros fatos. Dizem que lá nessa rua foi construído o primeiro cemitério da cidade, e talvez isso explique os fatos que ali ocorreram. Hoje eu moro em Minas Gerais, mas toda vez que eu vou lá, eu sinto um pouco de medo de passar naquela rua. Principalmente durante a noite. Pessoas na parede. Boa noite, meu amigo Luciano. Meu nome é Teresa e eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu venho dividir hoje uma história que eu ouvi quando eu ainda era uma mocinha e trabalhava em um ateliê de costura. Hoje eu tenho 72 anos e essa história se passou há muito tempo,
lá nos distantes anos 60. Eu ouvi essas histórias de uma pessoa que trabalhava em uma construtora que realizava grandes obras para grandes empresas e órgãos do governo, ou seja, no ramo da construção civil, como é comumente conhecido. A questão é que eu trabalhava na época nesse pequeno ateliê de costura e uma senhora que entrou para trabalhar lá já tinha trabalhado nessa companhia. Ela me contou que teve um cargo relevante nessa empresa, mas que no final ela saiu mal com um dos supervisores. Então ela procurou emprego em outro ramo e foi assim que a contrataram nesse ateliê. Segundo ela queria distância desse ramo e eu já vou explicar por quê. Luciano, com relação a essas grandes construções, uma vez eu tinha ouvido relatos estranhos e macabros em que se dizia que quando se constrói uma grande obra, seja um edifício, uma ponte ou um estádio, aconteciam sacrifícios de pessoas como oferendas para que essas construções não caíssem. Amigos, eu não sei se vocês já ouviram algo semelhante ou tinham conhecimento dessa, por assim dizer, lenda urbana. Enfim, na primeira oportunidade, eu aproveitei e perguntei a essa nova colega o que ela sabia sobre isso que as pessoas diziam que nas obras enterram pessoas como oferenda para garantir o sucesso das obras. Ela no início comentou: "Na verdade eu não sei nada sobre isso, mas já aconteceram situações que me fizeram pensar nisso que você agora me pergunta." Então ela começou o seu relato. Ela me contou: "Há algum tempo, em uma obra, nós começamos a trabalhar, mas por uma razão ou outra sempre havia dificuldades. Era um edifício e desde o primeiro andar nós não conseguíamos avançar com a obra. Os homens construíam alguma coisa e ela caía, ou por algum motivo simplesmente não se podia continuar. Eram problemas e mais problemas para continuar a construção. Havia muitas pessoas que iam sozinhas trabalhar para ajudar suas famílias, enquanto essas ficavam em seus lugares de origem. E nessa época, havia um rapaz que estava sozinho e não tinha família. Era um conhecido meu, nada mais do que isso. Ninguém estava com ele. Esse rapaz era muito reservado com suas coisas. Então, em um final de semana, quando não se trabalhava e as pessoas saíam para se divertir, essa pessoa saiu e não apareceu mais. No entanto, alguns dias depois encontraram seu corpo, mas não a cabeça. A partir disso, após esse acontecimento, a construção não teve mais nenhum problema e começamos a trabalhar normalmente, com tudo funcionando bem, e finalmente pudemos concluir a obra sem atrasos." Curiosamente, ela contou que em outro edifício em que ela trabalhava acontecia o mesmo. Todos diziam: "Estamos fazendo o trabalho como deve ser, colunas, lajes e tudo mais, mas por algum motivo nós não avançamos." Ela então, refletindo sobre o que eu perguntei, relatou outra situação bem semelhante. Essa outra obra também tinha muitos problemas, até que a mesma situação se repetiu: o desaparecimento de uma pessoa. Ela me disse: "Esse outro não era conhecido meu, mas eu o via de vez em quando. O denominador comum foi exatamente o mesmo: um rapaz sem família, completamente sozinho. Então não havia quem o reclamasse em caso de algum acidente. O fato é que, após o seu desaparecimento, ele foi procurado até que encontraram seu corpo, mas da mesma forma, sem a cabeça. Depois disso, como você já deve estar imaginando, a obra não teve mais problemas e tudo começou a funcionar bem. Continuamos trabalhando e pudemos avançar rapidamente sem problema algum." Luciano, ela me jurou que nunca tinha pensado nisso. Mas agora que eu havia comentado, ela admitiu que parecia haver uma relação entre esses dois acontecimentos. Esses foram partes dos relatos dessa minha colega de trabalho. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso, mas há uma espécie de lenda mais ou menos famosa na época de que um grande estádio de futebol supostamente foi construído dessa maneira e que esse lugar está cheio de pessoas emparedadas em seus pilares
e na maioria de suas colunas. Continuando com o testemunho daquela senhora, ela refletiu e me disse que seu pai também trabalhava na construção civil e que agora ela acreditava que ele também pudesse ter sido morto dessa forma, porque onde ele estava trabalhando, no norte do país, particularmente na construção de uma ponte, ele desapareceu sob circunstâncias misteriosas. Eu me lembro que um dia ela me disse que tinha muita vontade de ir até essa obra para prestar uma pequena homenagem ao seu pai, pois ela tinha certeza de que o seu corpo estava emparedado naquelas pilastras. Enfim, isso foi há muito tempo atrás. Eu realmente não sei se isso não passa de uma simples lenda, ou se existe mesmo alguma coisa de real nisso tudo. Sinceramente, eu espero que não. Um grande abraço a todos e muito obrigado por ler a minha história. Amigos, uma pequena pausa no nosso vídeo, apenas para lembrar que o nosso canal é um canal independente e que para continuar existindo nós precisamos muito do seu apoio. Existem muitas formas de você ajudar o canal. Uma delas é contribuindo com qualquer quantia utilizando a chave Pix que está aparecendo na sua tela. Outra é se tornando membro contribuindo com apenas R$ 7,99 por mês clicando no link Seja Membro. Você também pode nos ajudar sempre curtindo, comentando e compartilhando nossos vídeos, pois dessa forma a plataforma vai ampliar o alcance do nosso canal e ele será cada dia mais conhecido. Desde já, a gente agradece e agora vamos continuar com o vídeo. A amiga que não quis partir. Em certos momentos e em locais menos esperados, o sobrenatural pode nos visitar. Essa história que me contou foi uma tia que mora no interior. Aconteceu com a filha de uma amiga dela nos anos 70. A moça foi passar férias numa casa de praia. Naquela época, não era perigoso uma mulher ficar sozinha em uma casa de praia como nos dias de hoje, então ela resolveu viajar e ficar sozinha por uns 15 dias no local. Ela passou no supermercado e comprou suprimentos necessários para ficar os 15 dias isoladas sem precisar sair de casa e ir até a cidade. Ela comprou bastante comida e bebida e seguiu direto para casa. Quando fazia uns 5 dias que ela estava na casa da praia, uma grande amiga que morava na mesma cidade que ela apareceu de surpresa e perguntou se podia ficar alguns dias lá com ela. Ela ficou muito contente e disse que sim. Ela havia notado algum sinal de tristeza nos olhos da amiga, mas ela imaginou que ela deveria ter brigado com o namorado e depois de perguntar se estava tudo bem e ouvir a amiga dizer que sim, ela não tocou mais no assunto. Ela entendeu que elas estavam lá para curtir a praia, a natureza e esquecer dos problemas. E a própria amiga disse que ela estava ali para recarregar as energias e que quando ela saísse dali, ela teria uma nova vida. A amiga então ficou cerca de uma semana lá junto com ela e depois foi embora. Passados mais alguns dias, ela resolveu retornar para sua casa. Chegando lá, ela contou à sua mãe, toda contente, que a tal amiga tinha ficado com ela por alguns dias na casa de praia e que ela havia achado ótimo, pois, por mais que ela tivesse ido para lá com a intenção de passar um tempo sozinha, com o tempo ela foi ficando entediada sem ter o que fazer e sem ninguém para conversar. Ela disse que passou por momentos muito divertidos e que as duas riram muito, conversaram muito e passaram muito tempo tomando banho de mar. Ela sentiu que havia se aproximado ainda mais daquela amiga, da qual ela gostava bastante. A mãe, ouvindo todas aquelas histórias, teve um choque e disse que a filha deveria estar enganada e que isso não era possível. Então ela reiterou que sim, que ela tinha estado com ela e perguntou à mãe por que ela tinha achado esse fato tão estranho, já que elas eram amigas e ela sabia para onde ela tinha viajado nas férias. Ela observou enquanto a mãe ficou em silêncio, como se estivesse diante de alguma coisa realmente de outro mundo, e achou esquisito todo o drama que a mãe estava fazendo.
A mãe tentava mudar de assunto a todo momento, perguntando das coisas da casa, se o caseiro estava cuidando bem do jardim e coisas do tipo. A filha sempre tentava retomar o assunto e queria saber o que afinal estava acontecendo. Ela já estava começando a ficar nervosa e, pegando a mãe pelos braços, a colocou sentada no sofá e ficou diante dela, exigindo uma explicação. A mãe, depois de muitos rodeios, contou à sua filha que 5 dias depois dela ter viajado de férias para a praia, essa sua amiga havia morrido em um acidente de carro e ela estava evitando contar-lhe porque ela havia acabado de chegar e achava melhor esperar um momento mais propício para lhe dar a notícia, pois ela sabia o quanto ela gostava dessa amiga. A moça ficou atordoada e acabou achando que a mãe tinha ouvido a história errada, que tinha sido alguma outra pessoa quem havia morrido. Afinal, aquilo não era possível. Ela não estava ficando louca. Ou será que estava? Para acabar de vez com as dúvidas e tirar essa história limpo, ela deu um pulo do sofá e foi imediatamente à casa da amiga e, para seu terror, a história foi toda confirmada pela mãe da amiga, que inclusive ficou muito emocionada ao vê-la, pois sabia que sua filha era muito amada por ela desde que as duas eram crianças. Ela achou por bem não contar que havia recebido a visita da amiga e que havia desfrutado de sua companhia por uma semana antes de finalmente voltar para casa. Amigos, como explicar que ela havia estado todos aqueles dias com ela, comendo, bebendo, indo à praia e tudo mais? Será que algumas pessoas não aceitam ou simplesmente não sabem que já morreram e ficam mais algum tempo pelo mundo, agindo como se ainda estivessem vivas, frequentando os mesmos lugares e visitando as pessoas que amavam quando ainda estavam nesse plano? Está aí uma boa questão a ser considerada.